De volta com o nosso Tudo Posso, a advocacia é certamente uma das profissões mais antigas que se tem conhecimento. Afinal, desde os primórdios da nossa sociedade, o homem é dotado de direitos e deveres. Se na sociedade antiga já se precisava de advogados, atualmente a necessidade é ainda maior em face das complexas relações interpessoais que a vida acaba nos impondo. Para se fazer uma comparação, enquanto nós temos o médico que cuida da saúde do paciente, o advogado cuida dos direitos dos seus clientes. E nesse mês de agosto, mês dos advogados, nós estamos recebendo o doutor Anis Kfouri para bater um papo com a gente, falar um pouquinho mais sobre essa profissão. Doutor Anis, muito bem-vindo. Obrigado. Primeira pergunta, né, Maria Cândida? É gostoso ser advogado? Tem muitas dores de cabeça? Olha, eu vou te falar, primeiro eu quero cumprimentar vocês, os telespectadores, e dar os parabéns aos colegas advogados e advogadas do estado todo de São Paulo. Advogar é uma paixão, precisa gostar. Por quê? Porque é muito difícil. A gente lida todos os dias com o poder público e a gente sabe, outro dia perguntaram assim, mas vida de advogado é fácil. Eu falo, você vai ao órgão público? Vou. É bem atendido? Funciona bem? Não. E o que o advogado faz todo dia é ir em uma série de órgãos públicos para lutar pelo direito do próximo. Então precisa ter vocação, precisa gostar. Eu posso dizer que eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado por advogar, acho que é a única coisa que eu sei fazer na vida, faço com gosto, e eu acho que, na verdade, quanto mais a gente exercita a advocacia, mais você vai vendo como a gente pode mudar o mundo, ajudando o próximo. Então, advogar é pensar no outro, pensar no próximo, é isso? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente tem entrega de carteira para os novos advogados, eu sempre digo o seguinte, os pais, quando o filho faz direito, né, o pai fala assim, agora meu filho vai ser advogado. Alguns falam advogado, que não é certo, mas não importa, porque fala com o coração, fala com carinho. Eu falo, naquele momento, os pais acham que ganharam um filho advogado. E eu costumo dizer que eles entregaram à sociedade um filho advogado, porque é alguém que ao longo de toda a vida vai atuar na defesa do próximo. Eu dou um exemplo, meu pai era advogado. Meu pai faleceu, eu era criança, eu tinha 11 anos de idade, mas eu via nele um exemplo, alguém que todo dia saía lutando pelo próximo e aquilo me inspirou. E ao me inspirar na atuação dele, eu falo que você planta uma semente e aquilo continua pro resto da vida. Então, quando você advoga, cada dia é uma história diferente, um caso novo, situações de família muito tristes. Não é monótono, Doutor, né? quando eu tinha 17, 18 anos, que eu tinha que escolher a profissão, que aliás eu acho muito cedo, porque com 17, 18 anos você não tem cabeça para escolher o que você vai fazer pro resto da vida, eu fui fazer direito, fiz um ano de direito. Ah, é? Junto com o jornalismo, fiz um ano de direito. Mas acabei não gostando, eu achei aqueles códigos, tudo, muita coisa na minha cabeça. E eu fui impulsionada pelos meus pais, que achavam que o direito era um trabalho que daria dinheiro, entendeu? Eu ficaria confortável na minha vida se eu fosse advogada. Ainda é assim? Olha, nós temos que enfrentar, é uma coisa que eu tenho falado muito. Todo bom profissional, óbvio, ele tem uma remuneração, mas nós estamos vivendo um achatamento dos honorários advocatícios. Por quê? Porque, infelizmente, na sociedade, a gente está vendo um momento em que, muitas vezes, cria essa impressão de que o cidadão não precisa do advogado. O que gera um prejuízo, não para o advogado, para o cidadão. Quer ver um exemplo comum? O juizado especial. O juizado especial, hoje, você pode ir com um advogado ou pode sem advogado. O que as pessoas imaginam? Que indo sem advogado, ela não tem gasto e, portanto, para ela é mais vantajoso. Só que existem as regras processuais. Ou seja, você tem um momento certo de juntar a prova. Você vai entrar com uma ação e você quer reclamar um determinado direito seu. Você gastou lá com táxi, com algum outro produto. Se você não juntou a prova no momento certo, porque você não é advogado e não sabia, você não pode depois dizer assim, eu não era advogado, eu estava sem advogado, eu não sabia. Porque a regra processual, a lei, vale do mesmo jeito. Então, o que acontece? O que tem acontecido muitas vezes é que ao tirar o advogado, cria essa impressão de que ficou mais fácil atingir a justiça, o que é engano, porque as pessoas perdem o direito. Então, traçando esse paralelo com você, e aí voltando à questão de mercado de trabalho, a possibilidade, eu trabalho, na Ordem eu faço parte há 16 anos. E lá existe, a gente desenvolveu um trabalho, eu comecei isso em 2004, por aí, novos mercados de direito, novos mercados de trabalho. Você tem mais de 40 áreas novas do direito que o cidadão não conhece. Digital, né? Internacional, ambiental, aeronáutico, marítimo. E essa ideia de novos mercados de trabalho, nós criamos, eu propus a criação de uma feira de novos mercados de trabalho, em que nós apresentamos aos colegas por quê. O cenário da advocacia hoje é o seguinte, nós somos no estado de São Paulo 300 mil advogados.
350 mil, Você 300 mil. mais, você não pensou? Eu já tô achando muito. Você achou muito? No Eu vejo tanto Brasil, advogado. no Brasil, 700, 750 mil, por volta desse número. Em São Paulo, 300, 350. Mas a grande maioria dos profissionais atuam nas áreas mais clássicas, né? Civil, penal, trabalhista. Então, tem muitos profissionais nessas áreas e faltam profissionais em outras áreas. O que eu sempre trabalhei muito na ordem foi mostrar, principalmente aos jovens advogados, essas novas tendências do direito. Por quê? Isso é bom para o advogado, para o cidadão e para a sociedade de maneira geral. Porque o advogado, quando ele vai se especializando em outras áreas, ele consegue prestar um serviço bom. Você tem comunicação, hoje todo mundo tem celular, área médica, área de saúde, área internacional, área ambiental, direito digital. E tem os concursos públicos, né? Além dos concursos públicos, que é importante também, quem faz direito, por ter uma boa base jurídica, tem uma possibilidade muito maior de ser aprovado nos concursos, se ele estudar com afinco, de ser aprovado. E é importante que a gente tenha advogados nessas áreas públicas, né? Alguns concursos, obrigatoriamente, têm que ser preenchidos por advogados, como é o caso de procurador, defensoria. Para outros trabalhos, não. Para outros trabalhos, ele não precisa ser bacharel em direito. Isso vai depender de cada concurso. Mas a formação jurídica é muito boa. Doutora Nisa, a gente percebe na tua fala, no teu olhar, a paixão pelo direito, pela advocacia. Mas como toda profissão, deve também ter as suas dores de cabeça. Quais são os percalços da profissão? Olha, tem vários, né? A formação do advogado é muito difícil. São 5 anos, muitas matérias. Depois nós temos o exame de ordem, que é bastante concorrido, bastante puxado. E depois nós temos que atender o cliente. Então o advogado ele tem que atender o cliente, ele tem que resolver o problema e lida muito com a frustração do dia a dia. Mas eu acho o seguinte, quando você faz uma coisa que você gosta, que você faz com paixão, você pode ter certeza que isso dá certo. Eu acho que a maior dificuldade hoje do advogado, a gente tem que trabalhar muito isso, é mostrar para a sociedade a importância do advogado. A sociedade, às vezes, acha que o advogado não é necessário. Ela subestima e acaba pegando a lei, vai no Google, busca a lei, tenta interpretar da sua forma e aplicar. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. O contrato. O contrato, todo mundo faz o quê? Compra o contrato na papelaria. Via de regra, fala, não precisa do advogado, vai na papelaria. Hoje pega no Google e faz o contrato. O contrato aceita tudo. Quando que você vai usar o contrato? O contrato é uma coisa que você faz no momento de alegria. Você está casando, está comprando uma casa, está comprando um carro. E você só usa no momento que dá tilt. E no momento que usa, não dá para mudar mais o contrato. Então, você devia ter um advogado antes, porque as pessoas acham que advogado é só para ir na justiça, é só para entrar com processo. Não é. Às vezes, para fazer um bom contrato antes, pode evitar um problema depois, pode evitar que você vá para a justiça. Então, as pessoas têm que ter noção do valor que é ter um advogado de confiança. E eu te dou um exemplo. Quando a pessoa não faz esse contrato, eu digo que o contrato, na verdade, é como um paraquedas. Você faz ele no momento de festa e só usa a hora que você tem que puxar a cordinha. Se o paraquedas, na hora que você está no alto, foi dobrado bem ou mal, você não sabe. Você só sabe a hora que você puxa a corda, né? E ali ou funciona ou não funciona. Se não funcionou, eu até hoje não vi ninguém reclamar de paraquedas com defeito. Você já viu alguém pular, não funcionar? Então, eu já vi umas vezes. Então, assim, o contrato é exatamente esse cuidado. Doutor, o que você falaria, o senhor falaria para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje? O que tem que fazer? Tem que procurar um escritório, tem que tentar sozinho, tem que, sei lá, fazer um concurso público? Bom, primeira coisa, precisa estudar muito, precisa gostar muito de estudar. Montar um escritório ou não vai depender não apenas do conhecimento jurídico, mas da capacidade de empreender. Às vezes, o profissional pode ter uma boa remuneração prestando serviço como advogado de um escritório. E, às vezes, ele pode montar o próprio escritório, desde que ele tenha essa veia empreendedora, porque aí ele passa a ter que administrar pessoal, administrar conta, uma série de outras coisas. Então, isso é importante ele avaliar. Primeira coisa, qual é o perfil dele? Se ele gosta de assumir risco, ele vai montar o escritório, ou se ele prefere, de repente, atuar também na área pública, que é uma área muito importante, que tem boas opções. O importante na área pública, eu sempre digo isso, é que a pessoa faça o concurso por vocação, não apenas pelo salário, não apenas pelo cargo, porque senão ela se frustra. Mas se ela tiver vocação, sem dúvida nenhuma, ela vai ser uma grande profissional na área que escolher. Então nós vamos agradecendo aqui a presença do doutor Anis. Mais uma Obrigada. vez, parabéns pela atuação. Parabéns para os advogados. Um abraço a todos os profissionais desse imenso Brasil que nos ajudam na garantia dos nossos direitos, mas que, por outro lado, também nos ensinam que nós temos deveres, né? Isso é muito importante, né, doutora Anis? Eu queria aproveitar esse momento, agradecer Claro. vocês e parabenizar a emissora por fazer essa homenagem aos advogados. Fazer aqui um movimento para Maria Cândida voltar a fazer direito, quem sabe a gente lança esse movimento. Muito bacana. Sabe o que é que eu não gostava de estudar? Você falou que tem que estudar
muito, tinha que estudar muito. Não, mas é Eu fácil. ficava confuso diante É fácil, você vai gostar, viu? A gente dá uma aula lá, você vai aprender. Doutora Maria Cândida. Vamos fazer essa campanha. E quero dar uns parabéns aqui a todos os colegas advogados do estado de São Paulo e aqueles que não são advogados, valorize seu advogado, porque dá muito trabalho, não é fácil não, viu? É verdade. Bom, gente, agora chegou a sessão beijos e abraços da gente. Nós queremos que você mande e-mail com sugestões, com críticas, avaliando o que você quer avaliar no nosso programa. Enfim, mas escrevam pra gente. tudoposso@redefamilia.com.br. Esse é o e-mail. E se você perdeu alguma receita que a gente dá aqui, ou mesmo agora a gente falou de horta em casa, todos os passo a passos, você pode ir na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Tudo Posso. Rafael. Como de notícia, estão nascendo menos japoneses no mundo. O número de nascimentos no Japão registrou queda de aproximadamente 3% no primeiro semestre e ficou abaixo da marca simbólica de 500 mil, o que provoca o temor, é claro, de um resultado anual inferior a 1 milhão de partos, isso pela primeira vez na história do Japão desde a Segunda Guerra Mundial. O Japão é a terceira potência econômica do mundo, um país com população cada vez mais envelhecida, tem uma taxa de fecundidade de 1,4 filho por cada mulher, é uma das menores entre os países desenvolvidos. Preocupação, então, para o governo japonês. E olha, as ciclovias ganham cada vez mais espaços aqui nas ruas de São Paulo. Quem vem do interior, aqui para a capital, já percebe que a cada semana aumenta mais ainda essas faixas. Mas, ao mesmo tempo, o uso irregular dessas pistas exclusivas para as bicicletas também cresce. Pedalar pela cidade, encontrar carros e motos estacionados ou trafegando pelas faixas vermelhas é uma cena muito comum. Vocês vão ver agora as imagens, gente. Olha isso, o que está acontecendo, né? Ontem, um ciclista flagrou um carro utilizado por um deputado estadual estacionado em uma ciclovia, isso aqui na região central de São Paulo. Essa imagem rodou as redes sociais, foi compartilhada por milhares de pessoas e após a repercussão, o deputado veio a público, fez um vídeo, pediu desculpa, afirmou inclusive que é ciclista, mas culpou o motorista, né? Parece que essas coisas não acontecem, mas infelizmente é uma realidade. Quem deveria dar o exemplo está abusando e abusando mal dessas faixas, desse espaço que é destinado às bicicletas. Médicos e enfermeiros que alegaram a morte de um paciente vivo devem ser ouvidos pela Secretaria de Saúde da Bahia. O vidraceiro Valdelúcio Gonçalves, de 54 anos, ele acordou durante a preparação de seu velório. Que medo! Vejam isso. Assim que soube, a família toda correu para o hospital. Eu parei e não acreditei. Um alívio e tanto. Como eu vim para sepultar, cheguei aqui, encontrei meu filho vivo. Vivo e bem. Essa é a foto do morto que não morreu ou voltou a viver. Ainda não se sabe. Agora ele se recupera do susto. Ele já saiu de lá com o olho aberto, ele realmente já lúcido, digamos assim. Foram 2 horas no necrotério. Quem descobriu foi o primo. Eu cheguei, fiquei na porta esperando, aguardando. Foi que eu percebi que o tórax dele estava subindo e descendo. Não era delírio, não. Valdelúcio Gonçalves, 54 anos, vidraceiro, foi dado como morto na madrugada de domingo. No atestado de óbito, insuficiência respiratória. Com um câncer na garganta, Valdelúcio chegou na emergência do hospital na noite de sábado. Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde da Bahia vai ouvir todos os médicos e enfermeiros do hospital que fica aqui na região metropolitana de Salvador. Quer ouvir um por um para saber o que aconteceu no plantão e o que levou os responsáveis a assinarem o atestado de óbito. Só depois deve se pronunciar. O resultado da sindicância deve ficar pronto dentro de 1 mês. Quero ver só agora o que essa médica, a médica que assinou o atestado de óbito, vai falar no seu depoimento. Nós vamos então para um rápido intervalo. Na sequência tem a nossa culinária. A chefe Cris Rabelo estará com a gente para preparar um delicioso cuscuz paulista. Você está acompanhando na imagem, né? Não pode perder, é daqui a pouquinho.